Graça e paz para você que mais uma vez está me vendo aqui no YouTube. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. E nós vamos então hoje falar sobre o seguinte tema. Lute contra o gigante usando suas próprias armas. É lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, do 1 ao 51. É aquele famoso texto. Perdão, vou repetir aqui. Lute contra o inimigo usando as suas próprias armas. Lute contra o inimigo usando as suas próprias armas. É o texto lá do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, é o texto de Davi e Golias, a batalha entre os dois. Eu vou focar nos versos 32 ao 40, justamente essa parte aí, tá? Sobre lutar contra o inimigo usando as suas próprias armas, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você por meio desse conteúdo, porque com certeza essa mensagem é extremamente atual, perfeitamente aplicável aos dias de hoje. Então, vai deixando sua Bíblia aberta aí. E é o seguinte, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações, porque toda sexta-feira tem vídeo novo e você vai ser notificado quando eu postar um vídeo aqui. Deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu compartilhamento também nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está no Quai, no TikTok e no Instagram, eu sempre começo uma série sexta-feira e vou até a quarta da semana seguinte, tá? Então os vídeos são colocados lá em sequência, é só você olhar a hashtag para você entender se é a parte 1, parte 2, parte 3, tá certo? No comentário deste vídeo aqui, nos comentários deste vídeo, estou deixando o link de vendas dos meus livros, para que você possa entrar e comprar. E quando você clicar no link, você tem as livrarias e tem também o WhatsApp. Se você quiser comprar comigo, você me chama lá no WhatsApp, tá? Lá eu tenho descontos para te dar. E outra coisa, pelo WhatsApp você pode também me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar. Outro aviso aqui. A partir de maio, eu vou começar uma nova série de mensagens sobre falsos profetas. A partir de maio. Tá? Então continua aqui, ó, me seguindo, me acompanhando aqui nas minhas redes sociais. E em breve meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Fica atento que assim que o livro sair eu vou divulgar bastante nas minhas redes sociais. E eu quero te convidar a adquirir. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem muito poderosa através da história desse homem. Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Vamos lá. Qual vai ser o roteiro do vídeo? Eu vou falar um pouco sobre os meus livros, vou trazer o bônus 3 da série O Sermão Escatológico de Jesus, vou falar um pouco sobre a data de hoje, sexta-feira, 3 de abril de 2026, que é a sexta-feira da Paixão de Cristo, né? A antevéspera da Páscoa. Vamos falar sobre essa data e eu vou entrar então com o conteúdo da mensagem. Então fica aqui até o final, abra o seu coração, abra sua mente, deixa Deus falar com você de forma muito grande, muito especial. Tenho certeza que Deus vai falar com você sim. Tenho certeza que essa mensagem vai trazer edificação espiritual para você, vai trazer despertamento espiritual para você. Tenho certeza. E que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério, tá? Todas as áreas da sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está vendo nessa plataforma aqui, clica nesse coraçãozinho, tá? Para você dar o apoio para o vídeo. Clica nesse botãozinho para você me seguir, me acompanhar. Deixe seu comentário, deixe seu compartilhamento. Daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. Lute contra o inimigo usando as suas próprias armas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Outra coisa, em breve meu novo livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Tá?
E a partir de maio, eu tenho a série sobre os falsos profetas. Agora, deixa eu te falar aqui uma frase motivacional, tá? Deixa eu te falar uma frase motivacional que eu tenho feito isso ultimamente. Vamos lá. A frase é um pouquinho grande. Quem ousou conquistar e saiu para lutar, chega mais longe. Tem gente que nem quis tentar. Vou repetir. Quem ousou conquistar e saiu para lutar, chega mais longe. Tem gente que nem quis tentar. Se você já ouviu essa frase em algum lugar, eu vou te dar aqui de onde você ouviu. É um trecho da música Nada é Impossível, do Pregador Lu, que canta em parceria com um saudoso Chorão do Charlie Brown Jr. Então eu peguei essa frase de lá. Quem ousou conquistar e saiu para lutar chega mais longe. Tem gente que nem quis tentar. Medita nessa frase aí, porque na verdade essa frase é super real, tá? A gente tem que ter essa ousadia. Você quer alguma coisa? Vá lutar, vá correr atrás do seu objetivo. Com certeza você vai chegar longe, em algum lugar. Se você vai chegar onde você quer chegar, não sabemos. Só Deus sabe. Mas com certeza você vai sair do estado de inércia que você está hoje. Agora, quando a pessoa nem quer tentar, onde ela está, ela vai ficar. Se eu quiser tentar chegar em algum lugar, como eu estou tentando aqui, eu queria ser escritor. Publiquei meus livros. Esse é um deles. Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Se eu não tivesse tentado, o livro só ia estar na minha cabeça. Não ia estar nem digitado no Word. Eu ia estar no meu estado de inércia, aposentado, sem querer tentar. Mas está aqui. Esse é um dos livros. Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Para trazer edificação espiritual para você. Para trazer edificação espiritual para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Esse livro é para fazer com que você verdadeiramente entenda a profundidade do que é esse tema que é tão falado, avivamento. Você que está dentro da igreja, cristão, evangélico, você ouve toda hora avivamento para cá, avivamento para lá. O problema é a forma como esse avivamento ele é pregado por aí. Muitas vezes o que se prega por aí é um avivamento fake. É um avivamento que é movido por músicas tristes, melancólicas, aqueles louvores que fazem você chorar, aquelas luzes apagadas dentro do templo, entendeu? Aquela coisa que é para fazer você chorar. Isso não produz avivamento, isso produz emoção. Você se emociona no culto, sai chorando. O máximo que pode acontecer é você naquele dia chegar em casa, ficar reflexivo, mas no dia seguinte a sua vida volta ao normal, você esqueceu tudo que aconteceu. O avivamento verdadeiro que eu prego aqui no meu livro, ele produz algo duradouro, algo concreto, algo sólido, algo que você vai levar para a sua vida toda. É só você analisar cada capítulo, começa pelo título de cada capítulo. O título do primeiro capítulo vem com o seguinte tema: pergunta: o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? Já é para te impactar. O segundo capítulo vem com outra pergunta: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre dos nossos lares? Já é também para chamar a tua atenção. O terceiro capítulo vem com outra pergunta: por que os nossos olhos são o espelho da alma? Mesma coisa, para trazer um impacto para a sua vida espiritual. O quarto capítulo vem com uma pergunta bem interessante: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Então todos esses capítulos eu falo de coisas muito profundas, falo de coisas muito espirituais, coisas que Deus colocou no meu coração para eu colocar no papel e transmitir para você na hora que você estiver lendo esse livro. Porque o livro você vai carregar com você para baixo e para cima. Você vai ler o tempo todo. E os textos bíblicos, né? Que tem bastante aqui, tá? Tá bastante recheado de textos bíblicos para que você possa meditar na palavra, tá? E você, pelo título do livro, você já tem duas perguntas para você logo de cara pensar. A palavra é avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Então tá aqui. E aí como é que você vai comprar? No comentário desse vídeo fixado, o comentário está fixado, tem um link. Clica aí. Abriu. Beleza.
Você vai entrar na minha landing page. Ah, o link não está abrindo aqui. Tá. Você vai copiar e colar o link lá naquela barra de endereço da internet ou na barra de pesquisa do Google. Vai abrir minha landing page, você vai ver lá a livraria e vai comprar. Ou vai ver o botãozinho do WhatsApp me chamar lá. Por falar em botãozinho do WhatsApp, por lá você me chama para pregar na sua igreja. Eu não cobro para pregar. Tá? Como eu disse, eu não sou profissional da fé. Não sou comedor de gordura do rebanho. Não sou tosqueador da lã da ovelha. Por isso eu não cobro para pregar. Então, pelo WhatsApp você me convida para pregar na sua igreja e compra comigo o livro. Por lá, pelo WhatsApp, eu te faço o seguinte desconto. Um exemplar está R$30. Com os 20 da taxa de entrega, você vai pagar 50. Ah, eu quero comprar 2. Vai sair R$50. Cada um por 25. Mais os 20 da entrega, você vai fazer um Pix de 70. Lembrando, ó, dificilmente você vai encontrar livro por R$25 se você comprar 2, hein? Por 30 já não é muito comum você encontrar, não. Por 25 é mais raro ainda. Vai comprar 3, R$70. Cada um sai a 23,33. Mais os 20 da entrega, você vai fazer um Pix de 90. A partir do quarto exemplar, R$22,50 cada um. Dificilmente você vai encontrar um livro por R$22,50. Ah, por que eu quero comprar um montão de livros? Você pode presentear para alguém. E você pode misturar com os outros que eu tenho. Cuide bem da sua carreira profissional e de Lodebar para Wonderland. Você pode misturar. Então, a partir do quarto exemplar, R$22,50 cada um, mais os 20 da entrega. Um exemplo para facilitar a sua conta. Vai comprar 4, R$90. Só você multiplicar R$22,50 por 4, você vai chegar no total R$90, mais os 20 da entrega, Pix de R$110 para mim. Então tá aqui. Avivamento, onde ele começa? Como alcançá-lo? É para trazer verdadeiramente despertamento para você e para sua família. E mesmo que você não tenha religião, que não tenha nada a ver com religião, esse livro ele vai falar com você porque ele vai trazer valores éticos, valores morais, despertamento para que você veja o que você está botando dentro da sua casa. Para você ver, para sua família ver. O que você está deixando seus filhos assistirem. E também, quem é que você está deixando entrar na sua casa? Isso aí tem muita gente que dá mole pra caramba. Tem muita gente que dá mole, acha que a porta da casa da gente é... Tem muita gente que acha que a porta de casa tem que ser porta giratória, nem porta de banco. Toda hora entrando e saindo gente. Não, 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 não. Nossa casa é nosso porto seguro. Temos que tomar todo cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares. É isso aí mesmo. Eu não estou falando de ser isolado, de não ter amigo. Eu estou falando de ser criterioso com quem entra na casa da gente. É bem diferente. E se você vier com um papo que a gente não pode fazer acepção de pessoas, eu estou falando de selecionar níveis de amizade. Até Jesus fez isso. Então, se até Jesus selecionou níveis de amizade, como assim? Quando as coisas eram mais profundas, Jesus só levava Pedro, Tiago e João. Só você examinar os evangelhos que você vai ver. Em alguns momentos estavam os 12. Mas quando Jesus foi orar no monte, só foram os 3. Quando Jesus foi exercer um ou outro milagre, só entraram os 3. Pedro, Tiago e João. Só você examinar sua Bíblia. Eu estou falando é disso. Selecionar níveis de amizade. Então tá aqui. Para despertar a sua vida espiritual, hein? Para que você verdadeiramente cresça. Então, tenha uma boa leitura. Deixa Deus falar contigo por meio desse livro. Cuide bem da sua carreira profissional. Antes de eu falar dele, vamos repetir a frase motivacional. Quem ousou conquistar e saiu para lutar chega mais longe. Tem gente que nem quis tentar. Então, o resultado dessa frase na minha vida é esse aqui. Eu tinha vontade de escrever. Então, cuide bem da sua carreira profissional. Um dos resultados da minha vontade de escrever. Porque eu ousei. Eu fui à luta. Ainda não cheguei onde eu quero. Por isso eu estou anunciando meus livros aqui. E mesmo quando eu chegar onde eu quero chegar, eu vou continuar anunciando meus livros aqui. Mas eu tenho objetivos na vida. Então eu dei o primeiro passo. Está aqui, publiquei um livro. Alguns livros.
cuide bem da sua carreira profissional, é um deles, tá? Quem ousou conquistar e saiu para lutar chega mais longe. Tem gente que nem quis tentar. Continua aqui que daqui a pouco tem a mensagem. Lute contra o inimigo usando as suas próprias armas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu vou focar dos versos 32 ao 40, tá? E em breve meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. E a partir de maio tem a nova série, Falsos Profetas. Você aqui nessa plataforma, clica no coraçãozinho para você dar o apoio para o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e clica nesse outro botãozinho para você me seguir. Vamos para o livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Escrito para você verdadeiramente planejar sua carreira, organizar sua carreira, tá? Você precisa entender, para você que é cristão, está na igreja, você precisa entender que você não pode somente espiritualizar a sua vida profissional. O que eu chamo de espiritualizar a vida profissional? É colocar o currículo na mesa de oração e não fazer mais nada. Então eu estou colocando bem clarinho para você entender. Espiritualizar a carreira profissional, para a gente que é cristão, para a gente que é servo de Deus, é fundamental sim. Se eu tivesse precisando de um emprego e quisesse colocar meu currículo lá na mesa de oração, ok, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. São pessoas que são preparadas, levantadas por Deus para poder orar pela vida das pessoas. Quem se dispõe a trabalhar numa mesa de oração, de consagração, na teoria, está se preparando para isso. Espero que estejam se preparando para isso. Mas eu vou deixar isso para uma outra etapa, uma outra pregação. Agora, nós temos que fazer a nossa parte também. Então, é sobre essa parte que eu falo aqui no livro. É saber preparar um bom currículo, é saber se comportar numa dinâmica de grupo, numa entrevista de emprego, saber ter uma boa apresentação pessoal, um bom marketing pessoal, saber tomar cuidado com o que se coloca nas redes sociais, o comportamento dentro da empresa, etiqueta corporativa, desemprego estrutural, planejamento de carreira, outro tema que eu falo aqui, e administração do tempo, empreendedorismo, eu falo pra caramba sobre estudo. Então, sobre essa parte de estudo, de pesquisa, a gente tem que colocar isso para a vida da gente como um todo, sempre, o tempo todo. Por exemplo, eu vejo pessoas que querem, por exemplo, sair do Brasil, querem tentar a sorte em outro país. Cara, não tem nenhum problema. Mas você tem que pesquisar. Eu vou no primeiro momento, não vou nem sair do Brasil não. Vou ficar aqui entre o Brasil mesmo. Você de repente quer sair da cidade grande e quer ir para o interior. Eu estou tocando nesse tema porque eu vi ontem uma reportagem. Tá aumentando pra caramba nas capitais, tá? Não só aqui no Rio de Janeiro onde eu moro, mas nas outras capitais. O fluxo de pessoas que estão vendendo suas casas nas capitais e regiões metropolitanas, indo para o interior, porque elas estão fugindo de violência, fugindo de assalto. Beleza, é uma preocupação justa? Sim, é. Principalmente para quem tem filho. Ok, não estou aqui questionando isso nem criticando. Mas é necessário fazer uma pesquisa. O que é que vai ter lá nesse lugar, no interior? Em primeiro lugar, você tem certeza que aquilo que existe nas capitais, a violência, a bandidagem, não chegou no interior? Porque infelizmente tem lugares afastados da capital, a violência já chegou, a bandidagem já chegou. Lugares que outrora eram pacatos aqui no Rio, como Paraty e Angra dos Reis, a bandidagem já chegou por lá. Só 2 exemplos que eu estou dando aqui. Então é necessário pesquisar. Essa é a primeira pesquisa que tem que fazer. Outra pesquisa que tem que fazer. Como é que é a estrutura da cidade? Por exemplo, uma cidade turística, litorânea. Quando a cidade lota, naquelas épocas do fervo, né? Fim de ano, carnaval, tal. Como é que você vai passar na cidade? Você vai ficar sem água? Porque tem cidade que não comporta. Já ouvi relatos de cidades como Cabo Frio, Guarapari, que são cidades litorâneas, que
As cidades triplicam, quadruplicam de tamanho nessas épocas aí que tem feriadões tipo Natal, Ano Novo, Carnaval. As pessoas ficam sem água, o trânsito fica caótico. Você vai aguentar passar por isso? Essa é outra pergunta. Ainda mais em época de calor, imagina. Geralmente carnaval, verão, comendo solto, você sem água na sua casa. Você já parou para pensar nisso? Tem que pesquisar. Outra coisa, como é a estrutura do sistema de saúde lá? Vou melhorar aqui com um exemplo pessoal. Há alguns anos atrás eu pensei em me mudar de Nova Iguaçu, onde eu morava, para Conceição de Jacareí, distrito de Mangaratiba. Tem praia, coisa e tal. Eu aposentado. Pô, para mim estava de boa. Mas eu fiz essa pesquisa. Ali em Conceição de Jacareí, se eu precisasse de médico, por exemplo, para as minhas consultas de rotina, por causa de olho, coisa e tal, e também porque eu não sou nenhum garoto, eu tenho 60 anos, eu teria que pegar 1 hora de ônibus ou para Angra dos Reis ou para Itaguaí. E se eu precisasse de alguma coisa emergencial, como é que ia ser? Morando. Então tudo isso você tem que pensar. Não estou desencorajando ninguém. Nem estou encorajando, nem estou desencorajando. Eu quero que você pesquise e veja o que é melhor para você. Por isso que eu estou falando, né? Por isso que eu defendo esse livro aqui, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Ele vai mexer com sua mente para que você estude, pesquise. É necessário. Aí vamos falar agora de fora do Brasil. Ah, sim, ainda dentro do Brasil tem a questão também, vai para outro estado. Você vai se adaptar no outro estado? O Brasil tem 3 climas diferentes. Se você lembrar daquelas aulas de geografia, você vai lembrar que nós estudamos, são 3 climas diferentes que existem no Brasil. Acho que é tropical, equatorial, subtropical, se eu não estou enganado. Mas são 3 climas diferentes. Por exemplo, vai morar no norte, tipo Pará, tipo Amazonas. Por ser próximo da floresta amazônica, tem chuva toda a tarde. E a temperatura é alta. É calor o ano todo lá. Você vai para o sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você tem muito frio. Você tem geada. Serra Gaúcha e Serra Catarinense tem até neve. E é frio, frio mesmo. A gente está falando de temperaturas negativas. Entendeu? Só um exemplo. Agora vamos falar fora do Brasil. Você vai se adaptar com a culinária de fora do Brasil? Qual país você vai, que você quer ir? Como é que é o clima lá? Como é que é a culinária lá? Como é que é para você trabalhar, ter emprego lá? Tudo isso você tem que pesquisar. Aí vai, sem eira nem beira, sem pesquisar. Aí chega lá, não é nada daquilo, quebra a cara, perde dinheiro, aí quer voltar. Por que tem jogador de futebol que vai para fora e volta rápido? Ah, mas é empresário que está por trás. Em parte até é, mas em parte porque o cara não se adaptou. O cara aqui no Brasil é acostumado a jogar, acaba o jogo e sai tudo junto para as paradinhas deles. Mas lá fora não. Lá fora é cada um na sua. Eles não ficam se visitando, frequentando casa um dos outros, não. Então o jogador brasileiro muitas vezes quando vai lá para fora, sente isso. Se não tiver outros brasileiros perto dele, os caras sentem. São exemplos reais que eu estou dando para você. E você tem que pesquisar. Então, ó, cuide bem da sua carreira profissional. Vai despertar muito você esse lado aí. E é preciso. E você que é cristão, está na igreja, você precisa aprender a pesquisar. Inclusive e principalmente pesquisar na palavra de Deus se o que o pregador prega está certo. Se o que o pregador prega está dentro da palavra. Crente de Bereia, Atos 17, do 10 ao 12. Eu falo desse texto toda hora. E dá respaldo ao que eu estou te falando. Agora vem para cá para o livro. Como é que você vai comprar? Ele eu só tenho pelo WhatsApp. Então você vai clicar aí no link de venda que está nesse comentário fixado. Se abrir, beleza. Se não abrir, você vai copiar e colar na barra de endereço da internet ou do Google, né? Da barra de pesquisa do Google. Vai lá no botão do WhatsApp e me chama lá para pregar também. Se você quiser que eu pregue na sua igreja, é pelo WhatsApp. Não cobro para pregar, não sou profissional da fé, como eu já falei.
E por lá você compra um livro, R$30, mais os 20 da entrega, Pix de 50. Vai levar dois? 50. 25 cada um, mais os 20 da entrega, Pix de 70. Aí você pode misturar com o Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, e o de Lodebar para Wonderland. Vai comprar 3? R$70. 23, 33 cada um, mais os 20 da entrega, Pix de 90. A partir do quarto exemplar, 22,50 cada um, mais os 20 da entrega. Exemplo, a comprar 4, 22,50 cada um, R$90 no total. Só você multiplicar 22,50 por 4, mais os 20 da entrega, Pix de R$110. Como eu disse, pode misturar com os outros que eu tenho, que são Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, falei dele ainda há pouco, e de Lodebar para Wonderland. Vou anunciá-lo já já. Então tá aqui para você. Cuide bem da sua carreira profissional. Leve essa frase para valer para a sua vida, para que você melhore de vida. E tem mais. Quando você melhorar o seu patamar profissional, automaticamente você vai melhorar o seu patamar financeiro. Uma coisa está atrelada à outra, tá? Uma coisa está ligada à outra. Quer melhorar de grana? Melhore sua vida profissional. Vá estudar, vá se qualificar. Então está aqui a ferramenta para você. Cuide bem da sua carreira profissional. Tenha uma boa leitura. Desejo que Deus abençoe poderosamente você e que você, através desse livro, você entenda e cresça profissionalmente. Porque Deus quer para você excelência, tá? E não é só você ficar prostrado orando, pedindo a Deus para abrir porta, não. Você também tem que fazer sua parte. Então, cuide bem da sua carreira profissional, é para ajudar você a fazer sua parte. De Lodebar para Wonderland. Então, esse é o livro dos testemunhos de vida. Mas antes de eu falar dele, continua aqui que daqui a pouco tem a mensagem, tá? Lute contra o inimigo usando as suas próprias armas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vou focar nos versos 32 ao 40. Aqui nessa plataforma, clica nesse coração para você dar o apoio para o vídeo. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo também. E clica nesse outro botão para você me seguir aqui, tá? Vamos lá. Em breve, meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Em breve. E a partir de maio, a série de mensagens sobre falsos profetas. Então, agora, vamos para De Lodebar para Wonderland. É um livro no qual eu conto para você 11 histórias reais. Histórias de testemunhos. São testemunhos de pessoas que verdadeiramente foram ao fundo do poço, mas que deram a volta por cima quando abriram seus corações para Jesus. Elas permitiram que Jesus fizesse parte das suas vidas, e assim elas puderam mudar as suas histórias, dar um novo rumo às suas vidas. Então venha se inspirar com Catarina, primeira história, Elisama, segunda história, o casal Felipe e Gabriela, terceira história, o casal Lindomar e Jaqueline, a quarta história, o pastor Marcelo, a quinta história, o Augusto, a sexta história, o Júlio César, a sétima história, a Tamires, a oitava história, o Rafael, a nona história, o Guilherme, a 10ª história, e a Gisele, a 11ª história. Então são 11 histórias, para você se inspirar em cada uma delas. Temas diferentes, assuntos diferentes, quedas diferentes, tá? Fundos de poço diferentes, mas todos com algo em comum. Abriram seus corações para Jesus e permitiram que Ele as ajudasse a mudar as suas vidas, tá? Então tá aqui, para você, De Lodebar para Wonderland, para você se inspirar. Aí você vai alegar que você não tem nada a ver com religião, com igreja. Olha, é um livro cristão porque eu sou cristão, porque eu sou evangélico. Mas eu tenho aqui nesse livro mensagens que também servem para você, porque volta por cima para todo mundo. É para crente, para quem não é crente, é para evangélico, é para católico, é para espírita, é para kardecista, é para budista, para ateu, para agnóstico. Qualquer um pode estar sujeito a cair no fundo do poço e qualquer um tem condições de dar a volta por cima, tá? Então esse livro tem mensagem para você com certeza. Essas histórias vão falar com você, mesmo que você não tenha nada a ver com religião, com certeza.
O diferencial é Jesus Cristo. Por quê? Porque quem abre seu coração para Jesus sabe que, em primeiro lugar, não está sozinho. Então isso já faz uma grande diferença. Uma coisa é você tentar dar a volta por cima sozinho. Consegue? Consegue. Vai demorar mais, é mais trabalhoso, vai dar um montão de volta. Dar a volta por cima com Jesus, consegue, é mais fácil. Porque quando faltar força, Jesus carrega. Quando faltar força, Jesus puxa para cima. Quando o caminho estiver fechado, Jesus abre o caminho. Então é bem diferente. É bem melhor. Está isento de problemas quem tem Jesus na vida, no coração? Claro que não. O próprio Jesus falou isso. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo porque eu venci o mundo. Foi ele mesmo quem falou isso. Ele nunca disse que seria fácil. Mas ele mostrou que é possível. Na história que nós temos na Bíblia sobre a tempestade, é outro exemplo. Jesus poderia ter evitado a tempestade antes dela acontecer. Ele tinha poder para isso, ele tem poder para isso. Mas a tempestade aconteceu e o barco estava quase naufragando. Mas Jesus estava lá no barco, eles recorreram, Jesus levantou e acalmou tudo. Então essa é a diferença, entendeu? E está aqui para você. Como eu costumo dizer sempre, eu não prego religião, eu prego Jesus, tá? É bem diferente. Pregar Jesus é uma coisa, pregar religião é outra. Até porque Jesus nem criou religião. Se você não sabe, se você examinar a Bíblia, você vai ver. Jesus nem criou religião. Mas enfim. Como é que você vai comprar? Nos comentários deste vídeo, nesse comentário que está aí fixado, tem um link de vendas dos meus livros. Vai clicar, vai abrir e comprar. Se não abrir, copia o link, cola na barra de endereço da internet ou na barra de pesquisa do Google. Vai abrir minha landing page, você vai lá, escolhe o livro e compra na livraria. Ou clica no botão do WhatsApp para comprar. Pelo WhatsApp você pode me convidar para pregar também. Eu não cobro nada para pregar, como eu já disse, eu não sou profissional da fé. Sou pregador da palavra, diferente. Pregador da palavra é quem é levantado por Deus para levar essa palavra adiante. Profissional da fé é quem corre atrás disso aqui, é quem cobra. Isso a diferença é visível, é só você ligar para um e para outro e perguntar. Você vai entrar em contato com um desses que tem por aí, o cara vai dizer para você que cobra X para pregar. E você vai entrar em contato com outros como eu que não cobram para pregar, você vai ver a diferença de quem é pregador e de quem é profissional da fé. Ponto. Simples assim. Pelo WhatsApp você pode comprar comigo um livro, R$30 mais os 20 da entrega, o Pix é de 50. Vai comprar dois? 50, 25 cada um mais os 20 da entrega, o Pix é de 70. A partir do segundo, obviamente, você pode misturar com Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo, e Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Você pode misturar. Então, é isso. 2 exemplares, R$50, 25 cada um mais os 20 da entrega. 3, R$70. 23 e 33 cada um, mais os 20 da entrega, o Pix é de 90. A partir do quarto, 22,50 cada um, mais os 20 da entrega. Exemplo, 4, R$90, 22,50 cada um, só multiplicar, mais os 20 da entrega, o Pix é de 110. Então, ó, de Lodebar para Wonderland é para você meditar, para você aprender com essas 11 histórias, com essas 11 pessoas que verdadeiramente foram ao fundo do poço, e todas deram a volta por cima. Todas abriram seus corações para Jesus. Todas deram a volta por cima. Mudaram as suas histórias. Mudaram as suas trajetórias. Então está aqui, ó, excelentes histórias para trazer edificação espiritual para você. Desejo que você tenha uma boa leitura e que verdadeiramente esse livro de Lodebar para Wonderland colabore para que você tenha uma transformação na sua vida. Não importa o que você está passando. E antes que eu me esqueça, toma uma frase motivacional aí. Quem ousou conquistar e saiu para lutar, chega mais longe. Tem gente que nem quis tentar. Então, de Lodebar para Wonderland é um exemplo disso, tá? Se eu não tivesse ousado e publicar meu livro, eu estaria sentado com a ideia na cabeça. Nem teria passado para o Word. Mas eu ousei, tirei a ideia da cabeça, escrevi e corri atrás e fui e publiquei. Tá aqui. De Lodebar para Wonderland, junto com o Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e O Dinheiro Nosso Cada Dia. São meus 4 livros publicados.
porque eu coloquei em prática essa frase. Eu ousei, eu fui à luta, eu cheguei mais longe. De onde eu estava, eu fui adiante. Não cheguei onde eu quero, estou aqui tentando. É isso, é esse o sentido da frase. Quem ousou conquistar e saiu para lutar chega mais longe. Tem gente que nem quis tentar. Então, Deus abençoe tua vida. Tenha uma excelente leitura. Deixa Deus falar com você por meio desse livro aqui, de Lodebar para Wonderland. O Dinheiro Nosso de Cada Dia. O Dinheiro Nosso de Cada Dia foi meu primeiro livro. Foi um livro que surgiu a partir de um curso que eu ministrava de educação financeira na época da faculdade. Então um dia Deus tocou no meu coração para eu traduzir tudo aquilo para um livro. O que era uma apostila de umas 20 páginas. Eu aprofundei as pesquisas e coloquei mais coisas pessoais, mais experiências profissionais e transformei nesse livro. Você compra ele através da Amazon, amazon.com.br. Vai lá no endereço, bota o nome do livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, você vai encontrar ele. Está na versão digital só. Você vai pagar, vai baixar e o livro é seu, o arquivo é seu. Ou, se preferir, clica aqui nesse comentário fixado que está o link de vendas. Tá? No link de vendas você abre minha landing page. Clicou, abriu, beleza. Você está nessa rede aqui. Clicou, abriu, beleza. Não abriu? Copia o link e cola na barra de endereço da internet ou na barra de pesquisa do Google. Abrindo parênteses, daqui a pouco tem a mensagem: lute contra o inimigo usando suas próprias armas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O foco é do verso 32 ao 40. Em breve, meu novo livro, Sansão, Homem das Escolhas Erradas. A partir de maio, a nova série, Falsos Profetas. E a frase: quem ousou conquistar e saiu para lutar chega mais longe. Tem gente que nem quis tentar. Então, grava essa frase aí, aplica para a sua vida, tá? O meu livro, Dinheiro Nosso Cada Dia, junto com os outros, são exemplos disso. Todos esses meus livros são exemplos disso. De que eu saí da inércia de só pensar em escrever, sentei e escrevi. Saí da inércia de deixar o texto guardado, corri atrás e publiquei. Saí da inércia de deixar o livro lá e estou aqui anunciando. Então estou colocando em prática essa frase. Sim, porque quem ousou conquistar e saiu para lutar chega mais longe. De onde eu estava, eu cheguei mais longe. Ainda não estou onde eu quero, mas vamos nessa. Vamos continuando lutando. É assim que funciona. Então, você está se questionando aí, mais uma vez, mas muita gente fala de dinheiro. Pois é, muita gente fala de dinheiro. Por que essa semana eu vi uma reportagem que, segundo a reportagem, 70% dos brasileiros está endividado. 70% dos brasileiros está endividado, está negativado. Isso se reflete. Vamos traduzir os números. De cada 10 brasileiros, 7 estão endividados. Estão negativados. Muita gente, 70% da população. Isso inviabiliza a pessoa ter crédito. Por exemplo, se quer comprar uma casa nova, não consegue financiar pelo banco porque o banco quer nome limpo. Quer comprar um carro, quer trocar de carro, também não pode porque não pode financiar, porque o banco quer nome limpo. E em determinadas empresas você nem entra para trabalhar se tiver com o nome sujo. Então, quer dizer, estar negativado atrapalha em muita coisa. Mas como é que resolve o problema? Primeiramente, você precisa levar a sério esse tema, porque muita gente escreve sobre ele. Então, eu acredito que as pessoas não estão levando a sério. Ou não estão comprando os livros que falam sobre esse tema, ou estão comprando só por comprar, não estão lendo realmente, ou resolveram ligar o modo dane-se e pronto. Eu não sei. Em qual dessas você se enquadra, você que está vendo esse vídeo, eu não sei. Agora, o que eu sei é que eu estou oferecendo a você uma oportunidade para você mudar a sua história. E para você, especialmente que é cristão, que é evangélico, parar de ficar só espiritualizando a questão do dinheiro. Veja bem a palavra que eu usei. Parar de ficar somente espiritualizando. Ou seja, eu não estou desmerecendo a espiritualização do tema dinheiro.
Porque eu sou cristão, eu sou evangélico e eu espiritualizo sim a questão do dinheiro. Ou seja, quando entra na minha conta, meu benefício, eu agradeço a Deus porque ele está lá. Quando eu faço uma compra de mantimento para dentro da minha casa, eu oro e agradeço a Deus que eu pude comprar. Então, isso é espiritualizar o dinheiro. Agora, também é preciso que a gente saiba fazer a parte da gente, ou seja, um planejamento financeiro bem organizado, bem certinho. Não precisa ser em planilhas Excel sofisticadas, pode ser numa folha de papel. Você organizar o que você ganha, o que você gasta e colocar em prática. É simples, é só isso. Organizar a vida financeira é isso. Você tem que saber para onde seu dinheiro está indo. Você não pode ficar, meu dinheiro acabou e não sabe nem para onde foi. Tem gente que passa por isso. O dinheiro acaba antes de acabar o mês e a pessoa não sabe nem para onde o dinheiro foi. Por quê? Porque é descontrolada, é destrambelhada, é desorganizada. Às vezes está com um problema sério de compulsão por compra. Como tem gente que passa por isso. Então, então eu estou trazendo essa questão para que você possa entender que quando você melhora a sua vida financeira, você melhora outras áreas da sua vida. Você tem um conforto. Até o seu casamento. Por quê? Porque tem casamento que acaba em divórcio por causa de problemas financeiros. Aliás, os problemas financeiros são a quarta maior causa de divórcio no Brasil. Eu falo sobre isso no meu livro. Esse é um dos assuntos que eu falo. A quarta maior causa de divórcio no Brasil. Então é algo muito mais sério que muita gente não está nem aí. Então o dinheiro nosso cada dia é para trazer esse despertamento para você verdadeiramente ter uma vida financeira de excelência. Eu não estou falando de ser rico não, porque eu não prego prosperidade financeira desse jeito que esses caras pregam por aí não. A prosperidade financeira que eu prego é a verdadeira. É aquela de você organizar a sua vida financeira e viver com qualidade de vida com o que você ganha. Você quer melhorar de vida? Trabalhe. Corra atrás. Vá melhorar seus estudos. Compre meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, porque lá eu falo sobre esse tema aí. Para você melhorar seu salário, você só tem como melhorar seu salário se você melhorar sua qualificação profissional. Então, uma coisa é atrelada à outra, não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. Tá? Não tem para onde correr, não tem para onde fugir, não. Então é isso. O dinheiro nosso cada dia é para trazer esse despertamento para você. Então, desejo que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma excelente leitura. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está nessa plataforma aqui, clica nesse coraçãozinho para você dar o apoio para o vídeo. Deixe seu comentário, compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. E clica nesse outro botãozinho para você me seguir. Daqui a pouco tem a mensagem. Lute contra o inimigo usando suas próprias armas. É daqui a pouco a mensagem. Tá? E a partir de maio tem a nova série sobre os falsos profetas. Nova série de mensagens. Mas agora eu quero falar do meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Deixa eu falar uma coisa para você, que está sempre me vendo aqui. Você está sempre vendo meus vídeos. Vamos lá. Quando Deus me inspirou para escrever sobre a história de Sansão, é para que você seja despertado espiritualmente com relação à história desse homem. Eu convido você a comprar esse livro na hora que ele sair. Eu vou divulgar ele em todas as minhas redes sociais assim que ele sair. Mas eu já estou falando dele com antecedência, que eu quero despertar em você o desejo de você comprar esse livro, porque eu tenho certeza que Deus vai ministrar ao seu coração tudo que ele ministrou ao meu, através da história desse homem. Por isso, tudo aquilo que Deus ministrou ao meu coração, eu compartilho com você através das escritas, tá? Porque você vai estar com o livro na mão, você vai ter o livro para ler o tempo todo, você não precisa de internet para ler o livro. É diferente de um vídeo. Se você não tiver com internet, você não vai ter como ver um vídeo. Você não vai ter como acessar uma rede social se você tiver sem internet. Um livro na mão você pode ler, mesmo sem internet. Você não precisa da internet. Você está com um livro na sua mão. E é isso que eu quero que você entenda. Tenha esse livro na sua mão para que você verdadeiramente seja ministrado pelo Senhor
através do conteúdo que eu trago ali, de Sansão, o homem das escolhas erradas. Por quê? Porque nós aprendemos com esse homem muita coisa. Obviamente que eu não vou dar spoiler, né? Mas eu quero que você compre o livro para que você verdadeiramente seja ministrado, abençoado, impactado. Eu tenho certeza que você vai gostar do que está escrito ali. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração acerca do que está escrito ali. Tenho certeza que você vai pensar, vai refletir, vai se emocionar, vai ser impactado e através do Espírito Santo você vai mudar a trajetória da sua vida a partir de tudo que está ali sobre a história de Sansão. Sansão, o homem das escolhas erradas. E em breve para você. Quando estiver pronto, eu vou anunciar bastante nas minhas redes sociais, mas já vai reservando aí, ó. Vai se preparando aí para você poder comprar. Tenho certeza que você vai gostar, tá? Tenho certeza absoluta, tá? Que Deus vai ministrar o seu coração. Então tá aqui o convite para você. Aguarda aí. Em breve, Sansão, o homem das escolhas erradas. Como eu tenho dito, ele está na fase da preparação, que é a fase da oração, tá? E só para relembrar a frase, hein? Quem ousou conquistar e saiu para lutar chega mais longe. Tem gente que nem quis tentar. Grava isso. Por isso eu estou aqui. Eu tive a ideia, Deus me inspirou, eu escrevi. E agora estou orando para que Deus abra a porta financeira para eu poder pagar pelo livro e me abra a porta com relação a qual editora que eu escolho para comprar. Por isso que ele está na fase da oração. Ou que Deus de repente me abra uma porta de uma editora tradicional, através da qual eu não preciso nem pagar pela publicação, não preciso investir na publicação, investir recursos próprios, que eu quero dizer. E é isso. Está nas mãos de Deus. Então continua aqui que eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Não sai não, hein? Ainda tem muita coisa aqui para você. Vem comigo. Você está aqui nessa plataforma. Você sabe que toda sexta-feira eu começo uma série nova. É só você olhar a hashtag para você saber qual é a parte do vídeo, tá? Segue lá direitinho para você assistir na sequência. Clica nesse coraçãozinho para você dar apoio para o vídeo. Clica nesse outro botão para você me seguir aqui, me acompanhar. Deixe seu comentário, seu compartilhamento também, tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre o sermão escatológico de Jesus. É o bônus 3. O bônus 3 vai ser o seguinte. É sobre o pastor de Marabá, no Pará. Bem, vocês sabem da história, essa história está pública e notória na internet, está uma vergonha. Eu mesmo já falei sobre essa história depois que todos já falaram. Só que, como diz a lei de Murphy, nada é tão ruim que não possa piorar. E essa história teve desdobramentos que já pioraram e muito o que já estava ruim. Só para te relembrar, o pastor de Marabá é aquele da igreja lá do Pará, Marabá, uma cidade lá, que estava tendo um caso com a nora dele, ou seja, a mulher do filho dele, tá? Só isso aí já é uma podridão só, tá? Descobriu-se ao longo dos levantamentos aí e tal, depois que o escândalo estourou, todos os levantamentos foram feitos, e é sobre isso que eu vou falar aqui no bônus 3 do sermão escatológico de Jesus. Por que bônus 3? Só para você pegar, não perder o fio da meada. Eu preguei 7 tópicos dessa série, o sermão escatológico de Jesus. Em vários deles eu falei que os escândalos vão continuar acontecendo. Eu falei, no final dos tempos eles vão aparecer. Eu falei inclusive que não iriam demorar. Eu entreguei essa profecia para vocês, à luz da palavra de Deus. Falei, ó, não se escandalizem, porque vão aparecer novos escândalos e não vai demorar. Porque no sermão escatológico de Jesus, ele fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, partindo disso, eu, usado por Deus com certeza, eu entreguei para vocês a luz da palavra, como está na palavra, que no final dos tempos, muitos escândalos aconteceriam, e não iria demorar para acontecer. E pontuei já para vocês, do pastor de Ipatinga, esse aí,
pastor de Patinga foi aquele que morreu num hotel, depois de sair com a amante. Bom, voltando aqui ao de Marabá. Descobriu-se que o marido da abençoada lá, que estava saindo com o sogro, o maridão sabia que ela estava traindo ele. Ele meio que prostituiu ela para ela ficar saindo com o pai dele, porque ele queria tomar a igreja do pai dele. Olha que absurdo. É o desdobramento, a podridão. O desdobramento dessa podridão aí. E além de querer tomar a igreja do pai na marra, ele ainda queria mandar a mãe dele para as mansões celestiais. Se é que você está me entendendo o que eu quero dizer. Tudo isso foi descoberto. E para piorar, como eu disse, de acordo com a lei de Murphy, nada é tão ruim que não possa piorar, descobriu-se que a abençoada tinha gerado 2 filhos, 3, sei lá. E o maridão estava criando os filhos. Só que descobriu-se que, na verdade, ele estava criando os irmãos dele. Ou seja, aquele que teoricamente seria o avô, na verdade é o pai. É o avô-rai do Zé Ramalho, né? Avô e pai ao mesmo tempo. Porque, na teoria, no papel, ele seria o avô, porque as crianças estão registradas no nome do filho dele. Mas, na verdade, ele é o papai, porque ele estava pegando a nora. Piora, porque nisso aí também descobriu-se que o maridão, na verdade, casou com essa mulher para supostamente esconder a orientação sexual dele, porque na verdade ele é homossexual e ele não podia sair do armário. Por ser um pastor, por querer pegar a igreja para ele não podia sair do armário. Pode piorar? O pior é que pode. Por enquanto eu não sei se piorou não, mas tudo isso aí já é ruim pra caramba. Por que eu estou contando tudo isso para você? Eu estou contando tudo isso para você, primeiramente, que é para mostrar para você que Deus testificou a profecia que eu entreguei para vocês. Lá, quando eu preguei sobre os sermões católicos de Jesus. Falei que não ia demorar. Os escândalos iam acontecer, não ia demorar. E reitero a profecia. Ou seja, eu confirmo. Vão aparecer novos escândalos. Estou gravando esse vídeo na tarde do dia 3 de abril de 2026. Grava bem aí. Daqui a uma semana, ou 2 ou 3, vão aparecer novos escândalos. Ou daqui a mais tempo, vocês vão ver. Vocês vão ver novos escândalos surgirem. Vocês vão ver um pastor indo para a cadeia. Na verdade, até já apareceu o Fabiano Zettel, mas ele não é um pastor de primeira prateleira. Ele mal era conhecido lá na Igreja Batista da Lagoinha, já que ele era pastor de uma das filiais da Igreja Batista da Lagoinha. Eu estou falando de pastor famoso, da prateleira de cima. Vocês vão ver um deles indo para a cadeia. Ou, no mínimo, tendo muita dor de cabeça com a justiça. Sendo detido, levado para esclarecimentos e sendo julgado pelo Alexandre de Moraes. Porque está envolvido até o último fio de cabelo dele no que diz respeito à tentativa golpista do dia 8 de janeiro de 2023. Então isso vai acontecer. Vocês vão ver casamentos de cantores e cantoras gospel famosos aí acabarem das maneiras assim mais sórdidas. Bom, você vai me dizer que já viu o Kleber Lucas, você vai me dizer que já viu o Pastor Lucas. São dois diferentes. Kleber Lucas, é cantor e pastor. O Pastor Lucas é o pastor que usa esse título, mas ele é cantor. Enfim.
São duas pessoas diferentes. Vocês já viram esses dois escândalos envolvendo eles aí, com relação a casamentos que acabaram porque os dois traíram as respectivas esposas. Mas vocês vão ver outros cantores e cantoras aí, com casamentos sendo arruinados por essas questões de adultério. E vocês vão ver até alguns até saindo do armário, inclusive. Não se surpreendam. Pelo menos um deles aí, um desses casamentos aí que está se sustentando assim aos trancos e barrancos, porque o cara não pode sair do armário por questões aí, para não escandalizar, então o cara está se segurando dentro do armário. Mas vai chegar uma hora que ele não vai se segurar e vai sair do armário. Ou vai ser arrancado do armário por algum mole que ele vai dar aí. Vai ser meio que arrancado do armário. Como um ator famoso aí que foi da Globo, da Record, que viveu dentro do armário muitos anos, mas um dia alguém flagrou ele com o marido dele num carnaval desses aí meio que arrancaram ele do armário, vamos dizer assim. Quebraram o armário para ele poder não se esconder mais, enfim. Mas eu não estou falando isso aqui como canal de fofoca, porque eu não sou canal de fofoca. Eu estou trazendo isso aqui para você colocar à luz da Bíblia, que essas coisas vão acontecer. Jesus falou no sermão escatológico, eu preguei sobre isso e estou reiterando aqui. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E em breve eu vou pregar sobre esse tema. Não se deixe abalar pelos escândalos. O que eu quero é isso, é que você não se abale por causa desses escândalos. O que eu quero é isso. É quando acontecer, não falei se, é quando, porque vai acontecer. Porque está na Bíblia que vai acontecer. Vai acontecer. Então é para que você não se escandalize, para que você não se abale, para que você não esmoreça na fé, para que você não saia da igreja por causa dessa gente. É para que você não abandone a sua fé por causa dessa gente. É para que você não volte para o Egito, o mundo. Não falo o Egito geográfico de hoje, não. O Egito que eu falo é espiritual, o mundo. Para que você não volte para o mundo, para viver aquela vida mundana, mundo, sistema de valores, porque alguém te decepcionou, porque você ficou escandalizado. É por isso que eu estou falando isso aqui. Vai acontecer, não tenha dúvida, nenhuma. Porque está na Bíblia que vai acontecer. Está chegando o tempo, já é chegado o tempo que o trigo e o joio vão ficar diferenciados e Deus já vai começar a arrancar o joio, ou já está até arrancando, né? O joio do meio do trigo. Jesus falou disso e eu já preguei sobre isso aqui. Procura aí na playlist aí, todas as minhas mensagens, procura aí que você vai encontrar. Já preguei sobre isso aqui, o trigo e o joio. Então é por isso que eu estou falando desse bônus 3 aqui. E se aparecer outro, eu vou para trazer bônus 4, bem provável que eu traga bônus 5 a hora que aparecer, porque eu quero que você fique bem esperto com relação a isso, bem ciente com relação a isso. Não se escandalize, não esmoreça, não abandone a fé. Dia de hoje, 3 de abril de 2026, é a Sexta-feira Santa. É o dia que nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz. Essa gente não morreu na cruz por você. Eu não morri na cruz por você. Mas Jesus morreu na cruz por você e por mim. É para Ele que você tem que olhar. É a Ele que eu quero que você olhe. Olhe para Cristo, o autor e consumador da fé. Paulo já falou sobre isso. Eu estou repetindo o que Paulo falou. Estou repetindo o que o nosso amigo, grande apóstolo Paulo falou. Olhe para Cristo, o autor e consumador da fé, da nossa fé. Por isso que eu estou falando para você, não se abale. Em breve eu vou pregar sobre isso. Não se abale com os escândalos. Não se deixe abater pelos escândalos. Não esmoreça sua fé. Não saia da igreja. Não abandone tudo por causa de escândalos. Porque eles vão acontecer. Esses que eu falei aí, e fora muitos outros, vão acontecer. Você já viu cantores gospel saindo do armário aí? Já não viu? Certamente outros vão sair do armário. Outros vão ser pegos de adultério. Pastores também. Eles vão ver a vergonheira que vai ser. Envolvidos com irregularidades. Vocês vão ver aí.
Quando o Daniel Vorcaro começar a caguetar todo mundo, porque ele já está negociando a delação premiada dele. Vocês vão ver. Já apareceu. Semana passada eu fiz aquele vídeo do nomezinho truncado. Vai lá ver o vídeo lá. Do bônus 2. O vídeo que eu fiz semana passada do Sermão Escatológico de Jesus, bônus 2. Vai ver o vídeo lá. Ali tem a ver com o que já foi encontrado. Tá? Só que o Daniel Vorcaro, ele vai, já que ele caiu, ele vai puxar um monte de gente com ele. E nesse bolo aí, não se surpreenda se aparecer pastor não, tá? Pastor da prateleira de cima, não surpreenda não. Mas não se abale, não se escandalize, não saia da igreja, não abandone a fé, não se torne desigrejado, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pegou a visão? Deus abençoe sua vida, fica aqui até o final, tá? Que ainda tem muita coisa legal para você aqui, e deixa Deus falar o teu coração. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. Lute contra o inimigo usando as suas próprias armas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vou focar nos versos 32 ao 40. Então, deixa eu te falar aqui. Vou falar agora justamente sobre a Sexta-feira da Paixão. Antes de eu falar, tá nessa plataforma? Clica nesse coraçãozinho para dar o apoio. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e clica nesse outro botãozinho para você me seguir aqui, tá? Em breve meu novo livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. E a partir de maio a nova série de mensagens Falsos Profetas. Então vamos lá. Hoje, sexta-feira, estamos na parte da tarde, 3 de abril de 2026. Sexta-feira Santa. É o dia onde a humanidade, aqui no Brasil, a gente está relembrando acerca da Via Crucis que Jesus atravessou, né? Em muitas cidades vai ser exibido aí o alto da paixão de Cristo. Nós vamos lembrar Jesus andando crucificado, parando em todas aquelas estações, a Via Sacra, né? A Via Dolorosa, como tem o louvor, né? A Via Dolorosa, o louvor antigo, então. Nós vamos lembrar disso tudo. E vamos lembrar que no domingo é a Páscoa, ou seja, a ressurreição de Jesus. Vamos lá. Páscoa não é sinônimo de ovo de chocolate. Embora seja maneiro ganhar chocolate, eu gosto muito de chocolate, tem nenhum problema com chocolate. Mas esse não é o sentido da Páscoa. Só para ficar claro. Eu sou de uma época que essa data, Sexta-feira da Paixão, ela era super respeitada. Até os cinemas paravam de exibir os seus filmes e exibiam algum filme relacionado à Paixão de Cristo. Entendeu? A toda essa situação. Jesus sendo entregue aos seus acusadores para ser crucificado, coisa e tal. A televisão passava especiais mostrando filmes assim. Até os cinemas que só passavam aqueles filmes de saliência, até aquele cinema de filme de saliência, na Sexta-feira Santa botavam um filme da Paixão de Cristo. Pois é. Hoje, essa data meio que está perdida por aí. Tem muita gente meio que esqueceu. Lembra do ovo de Páscoa. Lembra de comprar a barra de chocolate. Mas esqueceu do significado maior. Que é o quê? Nós vamos voltar. Nós temos 3 eventos que são igualmente importantes. O nascimento de Jesus, o qual a gente relembra geralmente no Natal. A morte de Jesus, que a gente relembra na data de hoje, Sexta-feira Santa. E a ressurreição de Jesus, a Páscoa. Pois bem, para ter a morte de Jesus, teve o nascimento. Para ter a ressurreição, teve a morte. E para ter a ressurreição, houve porque Jesus venceu a morte na ressurreição. Então são os 3 eventos mais importantes da humanidade.
São esses três. Então eu quero lembrar a você que Jesus, ele se fez o Cordeiro vivo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós não precisamos mais imolar cordeiros, carneiros, cabritos para aspergir o sangue dele, para nos purificar dos nossos pecados. Jesus já fez isso. Ele foi o Cordeiro vivo, perfeito. O sangue dele derramado na cruz, no nosso lugar, porque quem tinha que estar lá era você, era eu. Mas foi Jesus que foi para lá, morrer na cruz pelos nossos pecados. Todos os pecados do mundo foram jogados em cima dele. Ele levou sobre si as nossas dores, como diz o profeta Isaías. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é isso que está no texto do profeta Isaías? Isaías 53, se não me falha a memória. Não é isso que está escrito? Pois então, e no ato da sua morte, que foi por volta das 3 horas da tarde, nós estamos inclusive perto das 3 da tarde, estamos exatamente às 2h27 da tarde, só para você saber. Então, quando deu-se o sacrifício de Jesus às 3 da tarde, a morte de Jesus, quando aconteceu, o que aconteceu com isso? O véu se rasgou de alto a baixo. Quando finalmente Jesus deu seu último suspiro na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. O que significa o véu se rasgou de alto a baixo? Significa que passamos a ter livre acesso a Deus. Uma das razões da morte de Jesus na cruz do Calvário foi essa. Acabou-se aquele tempo de que só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para expiar os nossos pecados através das orações dele, e ele tinha que estar com a vida certinha. Ele entrava com um sininho lá amarrado no tornozelo, uma coisa assim. Se acontecesse alguma coisa com ele lá dentro, se ele entrasse lá de forma indigna, ele seria fulminado lá dentro do Santo dos Santos. E aí ninguém podia entrar. Aí com aquela cordinha puxava-se o corpo do sumo sacerdote. Só que com a morte de Jesus na cruz, o véu rasgou de alto a baixo. Por que não de baixo para o alto? Porque de baixo para o alto alguém poderia dizer que foi a mão do homem que saiu rasgando o véu. Mas não, veio de alto a baixo. Ao ponto de que um daqueles soldados que estavam lá vigiando tudo, quando ele viu o evento, porque quando Jesus deu seu último suspiro, houve trevas. A Bíblia diz que o sol sumiu, o dia virou noite. Imagina, 3 horas da tarde, o dia virando noite. Que foi essa hora exata que Jesus morreu. Às 3 da tarde, o dia virou noite. O véu se rasgou e aquele soldado disse assim: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Está escrito na Bíblia. Então a morte de Jesus nos deu essa certeza de que nós temos livre acesso a Deus. Você tem, eu tenho, todos nós temos. E outra, a ressurreição de Jesus nos dá a maior vitória. Ele venceu a morte. Certo? Ele venceu a morte. Ele foi o único que venceu a morte. E como diz o louvor, um dia sua morte trouxe vida para todos nós. E quando nós abrimos nossos corações para Jesus, nós ganhamos o direito de ter a vida eterna ao lado do Pai, quando formos arrebatados, no dia do arrebatamento, ou quando Deus mandar a nossa senha individualmente, antes do arrebatamento. Sim, não sabemos se ficaremos aqui aguardando o arrebatamento ou se nossas senhas serão individuais. Por exemplo, Deus pode mandar minha senha agora aqui. Estou aqui gravando o vídeo, Deus pode mandar minha senha agora e dizer: ó, chegou tua hora, venha. Você está entendendo exatamente o que eu quero dizer. É assim que funciona. Essa é a vida. Então pensa nessa paixão de Cristo aí, tá? Ela não está centrada no chocolate, ela também não está centrada em não comer carne, tá? E eu quero que você pense nisso para o ano todo, não só nesse dia. Por quê?
De acordo com a tradição religiosa, você tem o carnaval. 4 dias de zoeira. Eu fiz um vídeo aqui sobre pós-carnaval. 4 dias de zoeira, 4 dias de pecado, de iniquidade. Muita gente, se libera para fazer tudo que é coisa errada. Aí na quarta-feira de cinzas começa a quaresma. 40 dias de purificação. 40 dias de purificação vão purificar 4 dias de zoeira, de bandalheira, de pecado? Cara, se for um ritual, não. Mas se for uma conversão genuína, um momento purifica. Agora, a conversão genuína implica em transformação, implica em mudança de vida, implica em não voltar a fazer aquilo novamente. É isso que eu quero que você pense aí, tá? Para que você no próximo carnaval, você não faça aquilo que você fez. A zoeira, a bandalheira. Porque tem muita gente que vai colher as consequências. Ou está colhendo. Eu fiz um vídeo pós-carnaval. Está colhendo consequência de tratar uma IST. Pegou no carnaval. Tem mulher que está colhendo agora. Agora está carregando aí, ó. Deve estar agora indo por 2 meses de gravidez. Uma gravidez indesejada. Mas ela procurou, né? Que foi pro carnaval. Ficou lá na zoeira. Deu para alguém. Sem preservativo, engravidou. Tem também, como eu falei, das ISTs, desde a gonorreia até a AIDS. Então, tem gente que está colhendo agora como consequência o fim do casamento. Zoou o plantão, aí o parceiro ou a parceira descobriu a traição e aplicou o código PNB na pessoa. O que é PNB? Pé na bunda. Em português bem claro. Então eu quero convidar você para pensar nisso. Tá? Abra seu coração para que Jesus faça parte da sua vida. Não hoje somente, na sexta-feira da paixão, mas no ano todo. Nos 365 dias do ano. É fácil? Não. Nem Jesus disse que era fácil. Mas é possível? É possível. Tem muita gente que optou por isso. E que está lutando, está seguindo, está marchando, está seguindo, está enfrentando tentações, está seguindo, está enfrentando lutas, está seguindo, está enfrentando provações, está seguindo, mas está indo, está indo, está indo. Porque sabe onde vai chegar. Jesus falou que o caminho é estreito. E é essa a escolha que eu convido a você a fazer. Andar pelo caminho estreito. E Ele conduz a salvação. E que Deus abençoe sua vida. Fica aqui até o final, que agora nós vamos entrar no conteúdo da mensagem. Vem comigo. Mais uma vez eu peço, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, independentemente de onde você esteja assistindo ele, tá? Tá na plataforma vermelha de vídeo grande? Ok. Se inscreve lá no canal, clica no sininho para receber notificações. Tá nas plataformas de vídeos curtos? Clica nesse coração aí. Na vermelhinha, deixa o like. Em todas elas, deixa o seu comentário, deixa o seu compartilhamento. Nas plataformas de vídeo curto, clica nesse botãozinho para você me seguir aqui, tá? Me acompanhar. Daqui a pouco, então, nós vamos entrar com o conteúdo da mensagem, vou trazer o texto para você. Em breve, meu novo livro, Sansão, Homem das Escolhas Erradas. Fica atento, porque quando eu lançá-lo, vou divulgar bastante aqui, tá? Em todas as minhas redes sociais, você vai me ver anunciando o livro, tá? Em breve, hein? E a partir de maio, eu vou pregar uma nova série de mensagens sobre falsos profetas. Fica atento. Então, abre tua Bíblia aí, primeiro livro Samuel, capítulo 17. Eu vou ler dos versos 32 ao 40 e a mensagem é: lute contra o inimigo usando as suas próprias armas. E vamos relembrar a frase: quem ousou conquistar e saiu para lutar chega mais longe. Tem gente que nem quis tentar. Quem ousou conquistar e saiu para lutar chega mais longe. Tem gente que nem quis tentar. Vamos para o texto.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do 32 ao 40, a mensagem é: lute contra o inimigo usando as suas próprias armas, a partir de agora. Vem comigo. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 32. Não se preocupe por causa desse filisteu. Davi disse ao rei: o seu servo irá lutar contra ele. 33. Saul respondeu: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você é ainda muito jovem, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. 34. Porém, Davi não desistiu da ideia. Seu servo toma conta das ovelhas de seu pai, disse ele. Quando aparece um leão ou um urso e pega uma ovelha do rebanho, pega um cordeiro do rebanho, 35, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me atacar, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. 36. O seu servo já fez isso com leões e com ursos. E farei a mesma coisa com esse filisteu, que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me salvará das mãos desse filisteu. Por fim, Saul consentiu e disse: está bem, então vá, e que o Senhor esteja com você. 38. Saul deu então a Davi sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Verso 39. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Mal posso mexer-me, pois não estou acostumado, exclamou Davi, e tirou a armadura. 40. Em seguida, pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras, lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e, com a sua funda na mão, começou a aproximar-se de Golias. Então, que o Senhor abençoe sua palavra e que ela se faça viva, real e presente nos nossos corações. Vem comigo aqui a partir de agora, vamos meditar dentro desses minutos acerca desse texto que nós lemos aqui. Nós aprendemos algumas coisas bem interessantes aqui, tá? Como eu disse para vocês, quando eu preguei algumas semanas atrás sobre Davi ser o único a olhar a oportunidade em vez de olhar a crise,
O primeiro livro de Samuel, capítulo 17, que conta toda a história dessa luta entre Davi e Golias, nós podemos extrair daí pelo menos umas 4 mensagens diferentes com base nesse texto completo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Aí você vai focando em alguns versículos, você vai tirando mensagens absolutamente diferentes e absolutamente atuais e absolutamente importantes para o nosso crescimento espiritual. E nós vamos entender isso ao longo desses minutos aqui. Abre teu coração, abre tua mente a Ele, para que você receba o que Deus quer falar com você. Vamos lá. Cada pessoa tem a sua habilidade, né? Por isso Deus me inspirou para colocar esse título: Lute contra o inimigo usando as suas próprias armas. Eu vou exemplificar para você, aqui exemplo do dia a dia, e você vai ver aqui com a releitura do texto, tá? Você percebeu que eu li que Davi não estava à vontade com aquela armadura, porque aquela não era a praia dele, ele não estava acostumado com aquilo. Agora você vai entender aqui. Vamos pegar o futebol. Eu gosto de futebol porque ele nos dá base para a gente pregar sobre muita coisa. Você pega aqui. Recentemente, vou falar do Botafogo, tá? Até porque é o time que eu torço, eu não gosto muito de falar dos outros times, não. Principalmente para ninguém ficar melindrado, achando que eu estou criticando, enfim. Mas vamos lá. Recentemente a gente teve um técnico aqui, Martim Anselmi, que ficou inventando esquema tático. O cara chegou... Qual é a do técnico? O técnico ele tem que chegar no time e extrair do jogador o que ele tem de melhor. Ou seja, ele tem que criar um esquema, um sistema tático, de acordo com o jogador que ele tem, para ele extrair o potencial daquele jogador. Ele não pode querer adaptar o jogador para aquele esquema. Ou seja, querer fazer o jogador jogar fora de posição, por exemplo. Ele inventou de botar um lateral direito de origem para jogar de zagueiro. Ele inventou de colocar um cara que de origem é atacante pela direita para botar o cara de ala pela esquerda, né? O que seria o lateral esquerdo mais avançado. Ele pegou um outro que costuma jogar de atacante pelos lados e botou o cara para jogar de volante de marcação. É óbvio que isso ia dar ruim. Óbvio que isso ia dar ruim. O resultado, aí inventou também de pegar um atacante de lado para jogar no comando do ataque, de centroavante. Óbvio que essas invenções dele tinham que dar ruim. Como deu ruim, ele perdeu o emprego. Então, o técnico ele tem que explorar o jogador naquilo que ele tem de melhor. Se ele chega num time e ele tem, por exemplo, laterais que tem facilidade para apoiar o ataque, ele explora essa facilidade desses caras e não deixa o time dele desguarnecido defensivamente. O que ele faz? Zagueiros que jogam ali, sem ser aquele zagueiro maluco que gosta de subir para o ataque. Porque tem uns zagueiros que gostam de fazer isso, mas não pode. Então, nesse esquema, se ele já tem os laterais que sobem, os zagueiros ficam. E ele tem que ter um cara no meio de campo, o primeiro cara de meio de campo, o primeiro homem meio de campo, um cara que fique ali para cuidar da marcação, para os laterais subirem, para não ficar aquele buraco. E ele tem que ter os atacantes pelos lados que também possam ajudar na marcação. E ajudar também no ataque. Porque vai ser que 2 em cima de 1. Tal. É isso. E ele tem que ter um cara no meio de campo que passe a bola pelos lados, né? Seja um cara ágil, objetivo. Pega a bola e passa. Não pode ser aquele cara que prende a bola para pensar na jogada. Tem que ser aquele cara que olha e passa. Joga para a direita que vê um lateral direito correndo. Joga para a esquerda, vê um lateral esquerdo correndo. Tem que ser assim, papum, papum. No futebol é assim. Na empresa que você trabalha é assim. Por exemplo, eu não tinha vocação para trabalhar com venda. Então me lembro bem que na Caixa Econômica, a última empresa que eu trabalhei, por volta de 2010, sei lá, 2010, 2011, coisa assim, eles inventaram de criar um novo modelo de atendimento nas agências. Alguns funcionários iriam ficar na linha de frente, no atendimento ali ao público, outros iriam ficar internamente num setor chamado célula. Então eu peguei e fiz uma pergunta no meio da reunião para a gerente geral. Quais seriam os critérios que ela ia adotar para separar os funcionários?
Ela analisou o currículo, desempenho, ela explicou. Eu vou olhar currículo, eu vou olhar a experiência profissional anterior, eu vou olhar a experiência que ele tem na própria Caixa, e adiantou, no meu caso, você vai ficar na célula. Ela falou, logo de cara falou, eu vou deixar na célula, porque você é um cara que tem paciência para ler e-mail, para entrar em contato com o cliente, para resolver problema, coisa e tal. Era uma característica minha. Eu ia lá, ia ler normativo, eu ia pesquisar, eu fazia isso. Tentar entender e tal, entrar em contato com o setor certo para resolver o problema do cliente. Era uma valência minha. Era uma valência minha. Eu não era melhor do que o cara que vende. Ou o cara que vende também não era melhor que eu. São valências diferentes. São habilidades diferentes. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Dentro da igreja também funciona assim. Pô, pode ser muito mais. A pessoa pode querer, eu quero cantar. Pô, mas é ruim, é desafinada. Pô, então tu não canta, vai procurar outra coisa para tu fazer. Pô, se eu quisesse agora participar do Ministério Louvor, eu canto mal? Não. Não, porque eu já trabalhei no Ministério Louvor. Mas, pô, tem gente que faz isso melhor do que eu, tá ensaiando, tá qualificada. Eu tô fora da música há um tempão. Então, o que eu vou fazer na música? Aqui atrás tem um violão. Eu posso pegar, ensaiar aqui em casa. Mas tem uma galera que tá aí mais nova, tá mais atual. Os caras estão tocando há muito mais tempo que eu. Eu tô parado há um tempão. Eu não estou trabalhando com música na igreja há um tempão. Então, o que eu vou fazer na música? Eu vou atrapalhar mais do que ajudar. Então, até dentro da igreja é assim que funciona também. Dito isso, para você entender esse contexto aí de lutar contra o inimigo usando as suas próprias armas, que é o tema da mensagem, vamos analisar o texto, verso por verso. Presta atenção. Te dei alguns exemplos reais do dia a dia, agora vamos para o texto, para você entender como é que você aplica isso na sua vida. Já te mostrei, vou reiterar de acordo com a Bíblia. Verso 32. Não se preocupe por causa desse filisteu. Davi disse ao rei: o seu servo irá lutar contra ele. Vou repetir a leitura. Não se preocupe por causa desse filisteu. Davi disse ao rei: o seu servo irá lutar contra ele. Davi, quando se apresentou para Saul dizendo que lutaria contra Golias, nós vimos que lá atrás, naquela mensagem que eu preguei sobre olhar a oportunidade, nós vimos que Davi foi o único que olhou a oportunidade. Ele focou na oportunidade. Ele decidiu encarar. Mas ele não era um fanfarrão. Ele tinha experiência. Só que aquelas pessoas não sabiam. Saul não sabia. Mas Davi sabia. E Deus sabia também. E quando Davi falou, o seu servo lá lutar contra ele, Davi não era um fanfarrão que estava indo lá, que não tinha o que fazer, estava de olho na grana do rei, na mão da filha do rei. Claro que ele queria isso tudo, mas ele sabia que ele poderia enfrentar o gigante. Ele sabia que ele tinha condições de enfrentar o gigante. Entendeu o texto? Captou? Vamos para o verso 33. Saul respondeu: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você é ainda muito jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Alguém vai dizer, sabendo de todo o histórico de Saul, alguém vai dizer aqui que Saul, por não conhecer, por não estudar a Bíblia, vai dizer que Saul queria atrapalhar Davi. Não, Saul não queria atrapalhar Davi. Nesse momento aqui, Saul não conhecia Davi. Saul não conhecia a trajetória de Davi. Saul não tinha a menor ideia de que Davi era um pastor de ovelhas. E vamos ler o texto que Davi vai explicar quem ele é. Davi vai se apresentar sobre quem ele é. Então Saul estava preocupado com a integridade física de Davi. Ele não menosprezou, ele ponderou. Davi, você é muito jovem. Você não está acostumado com isso. Ele realçou. Golias é um guerreiro desde a mocidade. Então Saul estava com medo de que Davi fosse derrotado e morto, né? Que Golias iria
Na mente de Saul, Golias ia trucidar Davi. Na mente de todo mundo ali, Golias ia brincar e ia trucidar o Davi. Mas Davi, ele tinha experiência de luta. E vou explicar para você aqui dentro da própria Bíblia. Vamos ler o verso 34. Olha Davi se apresentando aqui. Porém, Davi não desistiu da ideia. Aí Davi se apresentou. Ó, seu servo toma conta das ovelhas de seu pai, disse ele. Quando aparece um leão ou um urso e pega um cordeiro do rebanho, aí vamos para o verso 35 ainda. Eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me atacar, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. Vou continuar no verso 36. O seu servo já fez isso com leões e com ursos. Ó, no plural. Então Davi tinha bagagem. Não foi um leão que apareceu uma vez. Seu servo já fez isso com leões e com ursos. E farei a mesma coisa contra esse filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Você prestou atenção nesses 3 versos que eu li? Vamos lá. Primeiro, como eu disse, Davi não era um fanfarrão. Davi tinha experiência. Ele já tinha lutado com leões e com ursos para poder proteger as ovelhas do rebanho do pai dele, como ele explicou para Saul. Ele chegou para Saul e disse: não, ô rei, eu entendo sua preocupação, mas eu tenho experiência, tá? Eu estou acostumado e eu protejo as ovelhas do meu pai. E tipo assim, quando um leão ou um urso pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele e tiro aquele rebanho, aquela ovelha, aquele cordeiro da boca dele. E se ele me atacar, eu vou para cima, dou cajadada nele até ele morrer. E aí ele fala: eu já fiz isso com leões e com ursos, ou seja, ele era acostumado com aquelas batalhas. E obviamente que ele venceu, porque ele estava vivo ali. E ele falou também: e farei isso contra esse gigante. Aí ele viu aqui uma fraqueza do gigante. E eu vou pregar especificamente sobre isso em outra ocasião. Ele viu aqui algo que nem Saul viu, que ninguém viu. Esse gigante, ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Esse gigante desafiou os exércitos do Deus vivo. Então ele enxergou também quem era o inimigo dele. Tá? A gente tem que estar atento a isso na vida espiritual. Tem crente que vive a vida espiritual achando que a vida é um moranguinho. Tá? Menospreza totalmente as investidas de Satanás. No meu livro de Lodebar para Wonderland, eu explico isso com a história do pastor Marcelo. A história do pastor Marcelo é uma história que explica bem isso aí. Entendeu? Pastoreando a igreja progredindo, mas ele com aqueles jargões evangélicos. Você já ouviu aí esses caras falando que dá rajada de oração, dá rajada de jejum? Tipo assim, são os caras que menosprezam a atuação de Satanás, fazem pouco da atuação de Satanás. E Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, ele nos chama a atenção sobre isso. Ele fala que ele sabe dos ardis de Satanás. Ele conhece as estratégias de Satanás. Não passou batido por ele. Ele fala sobre isso, tá? Ele reconhece. Então muitos de nós, cristãos, cometemos 2 erros. Ou menosprezamos a atuação de Satanás, não ligamos, achamos que é molinho nós derrotarmos ele, ou superestimamos, ou seja, como se a vida espiritual fosse um jogo de futebol que está no 0-0 e o time de Deus ganha com um gol no último minuto da prorrogação. Só que não. Só que nós temos que, primeiramente, saber que Deus está conosco.
em primeiro lugar. E em segundo lugar, nós temos que reconhecer que nós temos que manter nossas brechas fechadas, porque sim, Satanás ele é inteligente, ele é ardiloso, ele mira pontos fracos nossos, ele mira vulnerabilidades nossas, tá? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou, pô, o rapaz estava conversando comigo, pô, tô uma mulher casada aí me dando mole, a mulher tá me perturbando, tá mandando mensagem para mim, dizendo que o marido dela não dá a ela o que ela precisa, caçando conversinha fiada. Eu falei, ó, sai dessa furada, hein? Não carrega na tua vida espiritual a responsabilidade de você ser culpado por um divórcio, não, hein? Sai fora disso aí. Isso é laço, chuta que é laço. Pô, mas é difícil. Aí ele falou, pô, mas a mulher é muito bonita, a mulher é muito gostosa. E eu falei, pô, mulher feia não tenta ninguém, homem feio não tenta mulher nenhuma, mulher feia não tenta homem nenhum. Você acha que a Batseba era feia? Pelo contrário, a Batseba era uma mulher muito bonita e a Bíblia diz isso. Já preguei sobre esse tema aqui, inclusive. Batseba era uma mulher muito bonita. Dalila, obviamente que era uma mulher bonita. Para fazer Sansão ficar daquele jeito que ele ficou. Vou falar disso no meu livro, não vou dar spoiler não. Lê meu livro, Sansão, Homem das Escolhas Erradas, você vai entender muita coisa. Pois é. Então, mulher feia não tenta ninguém, homem feio não tenta ninguém, tá? Mas, então, Satanás, ele é que nem aquele time que joga fechado na defesa, explorando contra-ataques. Era o Botafogo de 2023. A proposta daquele Botafogo era a proposta reativa. Ele ficava encolhido, os times vinham para cima. Quando o Botafogo partia no contra-ataque, ele era letal. Esse era o esquema do Botafogo de 2023. Recuado esperando ataque. Letal, fatal. Pois é. Era letal, fatal. Satanás joga assim, esperando brecha, oportunidade, ocasião, vulnerabilidade nossa, legalidade que a gente dá, mole que a gente dá. Então Davi nos deixa a lição, ele sabia quem era o inimigo dele. Pô, esse cara está desafiando os exércitos de Deus. Se ligou? Pegou a visão? Temos que saber contra quem nós estamos lidando. Paulo fala, nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra principados, potestades, tá? Está escrito. Vamos continuar com a leitura, hein? Agora vamos para o verso 37. O Senhor que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará das mãos desse filisteu. Por fim, Saul consentiu e disse, está bem, então vá, e que o Senhor esteja com você. Vamos lá, gravou esse verso? Davi, mesmo tendo toda a experiência que ele tinha, ele deu todo o crédito para Deus. O Senhor que me salvou. Ele não disse que foi ele com a habilidade dele. Ele disse bem claro, o Senhor que me salvou das garras do leão e do urso, certamente vai me salvar desse filisteu. Então, eu e você temos que ter em mente o seguinte, o Senhor que nos livrou de batalhas anteriores vai nos livrar dessa também. O Senhor que nos livrou de problemas anteriores vai nos livrar desse também. E por fim, então, Saul entendeu, tá, então vai. Saul entendeu quem era Davi. Saul entendeu que Davi não era um fanfarrão, era alguém que tinha experiência de luta e que Deus estava com ele. E Saul entendeu que o Senhor esteja com você. Vamos para o 38. Saul deu então a Davi sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça
e o fez vestir uma couraça de malha. Vou ler o 39. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Mal posso mexer-me, pois não estou acostumado, exclamou Davi, e tirou a armadura. Você prestou atenção nesses dois versos? Saul estava tendo cuidado com Davi. Ele queria que Davi se protegesse na luta. Deu a ele a sua própria armadura, espada, capacete, tudo direitinho. Davi não foi soberbo. Davi não foi soberbo. Mesmo sabendo que aquilo ia ficar ruim para ele, Davi aceitou de bom grado a armadura de Saul, o capacete de Saul, a espada de Saul e a couraça de malha de Saul, porque Davi entendeu que Saul tinha a melhor das intenções aqui, protegê-lo. Nesse momento, Saul queria proteger Davi, queria que Davi ficasse realmente em condições de lutar próximo de igual para igual contra Golias. Davi não foi soberbo, e muitas vezes nós cometemos o erro de não aceitar ajuda. Mesmo que de repente aquela ajuda ali naquela hora possa até nem valer nada. Mas nós não podemos simplesmente chegar, não quero sua ajuda. Não. Beleza, você tenta, aceita a ajuda. Porque é uma pessoa que está próxima de você. A pessoa está de bom coração querendo ajudar. Entendeu? A pessoa está querendo ajudar. Você não pode rejeitar ajuda. Você não pode ser soberbo. Davi, de bom grado, aceitou a ajuda e tentou, mas ele mal conseguia andar. Ele não estava acostumado com aquilo. Aquele troço era pesado para ele. Aquela armadura foi feita para Saul, não para Davi. Até porque Saul era um homem mais velho, era um homem mais alto. Porque se você lembrar lá de quando eu preguei sobre Davi e Saul, você vê que Saul, a Bíblia diz que ele é um homem alto. Então aquilo tudo foi preparado para o tamanho de Saul, para a estatura de Saul. E nós vemos que Davi, a gente está falando de um adolescente. De acordo com as escrituras, Davi era um adolescente. Davi devia ter seus 16, 17, 18 anos. Nessa faixa aí aproximada. Davi era um adolescente. Bem diferente a estrutura dele. Então Davi estranhou. Aquilo ficou... Então ele entendeu que ele tinha que lutar com as próprias armas para ele poder desempenhar bem. Mas ele não foi arrogante. Só que ele viu que não estava dando, ele dispensou. Aí vamos ler o verso 40, que você vai entender exatamente por que o título. Lute contra o inimigo usando suas próprias armas. Em seguida, pegou o seu cajado, que ele já estava acostumado com isso, lá cuidando das ovelhas do pai dele, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e, com a sua funda na mão, começou a aproximar-se de Golias. Davi, ele tinha a habilidade de usar aquela funda. Por isso ele catou as pedras lisas. Ele tinha a habilidade de usar o cajado dele. Então Davi foi para frente da batalha com as suas próprias armas. Assim como eu e você temos que saber usar nossas próprias armas para vencermos as situações difíceis. Como assim? Vou te dar exemplos práticos do dia a dia para você aplicar e a gente vai caminhar para finalizar. Então vamos lá. Você está enfrentando problemas financeiros. Então, vamos lá. Eu tenho meu livro Dinheiro Nosso Cada Dia que vai te ajudar nisso aí. Compra ele que você vai aprender muita coisa sobre esse tema. Aí você precisa melhorar de vida, porque está ruim. Mas você tem uma habilidade. Por exemplo, eu estou falando agora para alguém que está vendo esse vídeo que de repente sabe fazer bolo. Tem habilidade para fazer bolo de festa.
começa a fazer e divulgar. Pô, ó, tô fazendo bolo para festa, coisa e tal. Você levantar uma renda extra. Outro tem a habilidade de, vamos lá, fazer trabalhos assim de informática. Eu usei muito a minha habilidade de digitador lá nos anos 90, início dos anos 2000, para levantar dinheiro extra, vendo que o negócio estava ruim, trabalhando em emprego que me pagava pouco, antes da Caixa Econômica. Pô, eu pegava uns trabalhos de digitação por fora, cooperativa, tal, e levantava um dinheiro. Fiz muito isso na minha vida. E por aí vai, são exemplos. Então você tem que lutar contra o problema, contra o inimigo, usando suas próprias armas. Quando eu falo inimigo, eu estou me referindo a problema, a dificuldade, e também até com relação mesmo a inimigo mesmo espiritual, Satanás. A arma que a gente tem é a oração. Essa arma Deus deu para todos nós, está à nossa disposição. Oração, muita oração, oração como estilo de vida. Temos a palavra de Deus. Jesus usou ela para se livrar de Satanás. Satanás vinha, está lá no Sermão do Monte, já preguei aqui. Jesus vinha, está escrito. Satanás vinha, Jesus, está escrito. Satanás mandou um está escrito para ele também, na terceira vez. Em Lucas 4 você vai ver. Na terceira vez, Satanás mandou um está escrito para ele. Interpretado à moda dele, né? A teologia avessa que Satanás tem. Conhecer a palavra ele conhece, mas ele interpreta de acordo com a teologia que ele criou. Mas aí Jesus vem, mas também está escrito isso. Aqui você aprende que você rebate muitas vezes heresia usando a própria palavra, tá? Mas você tem que conhecer a palavra. Você tem que conhecer a palavra de Deus para você rebater. Se você não vai rebater se você não conhece. Jejum é outra arma que Deus deu para todos nós usarmos. Sim. Propósitos, campanhas de oração são armas que temos nas mãos para usarmos nessas situações, principalmente situações espirituais. Coisa do dia a dia, temos que analisar armas do dia a dia também. Melhorar de emprego, nós temos que voltar a estudar. Compra meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, que eu falo disso lá, mais detalhes. Melhorar a vida espiritual, temos que estudar a palavra de Deus. Compra meu livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Eu falo disso lá. Davi foi para frente da batalha usando suas próprias armas. E nós vamos pregar outros textos sobre essa história de Davi e Golias. Nós vamos trazer outras mensagens aqui. Nós vamos aprender muito, porque primeiro livro Samuel, capítulo 17, ensina muito sobre essas coisas. E nós vamos aprender. Então eu paro por aqui, porque só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, tá? E o tema de hoje foi: lute contra o inimigo usando suas próprias armas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, foco dos versos 32 ao 40. Eu desejo que Deus abençoe poderosamente a sua vida, desejo que Ele continue falando ao seu coração nessa tarde. Bom, muito obrigado mais uma vez porque você ficou até aqui. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, não se esqueça, toda sexta-feira tem vídeo novo para você aqui. Se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações, tá? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu compartilhamento nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está no Quai, no TikTok ou no Instagram, você sabe que toda sexta-feira eu começo uma série nova de vídeos. Aí você vai assistir parte 1, parte 2, parte 3. Olha a hashtag para você saber qual é a parte do vídeo. E olha também do lado do título do vídeo qual é a parte que você está assistindo. Parte 1, parte 2, parte 3. Faça isso. Clica nesse coraçãozinho para você dar o seu apoio para o vídeo. Deixe seu comentário. Deixe o seu compartilhamento também nos seus grupos, nas suas redes sociais. E clica nesse outro botão para você me seguir aqui. Tá bom? Em breve, meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Tá? Assim que ele sair, eu vou divulgar aqui em todas as minhas redes sociais.
Não deixa de comprar não, pelo contrário, compra. Tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração por meio da história desse homem. Tenho certeza que tudo que Deus me deu, e eu estou compartilhando com você no meu livro, você vai ser impactado, vai se emocionar, você vai refletir e você verdadeiramente vai entender a profundidade dos ensinos de Deus acerca da história desse homem chamado Sansão. E o título da mensagem do livro é Sansão, o homem das escolhas erradas. Em breve para você. A partir de maio tem a nova série de mensagens sobre falsos profetas. Então quero convidar você a partir de maio estar atento aí, tá? Mensagens muito fortes e que vão esclarecer muitas coisas para as nossas vidas acerca dessa questão dos falsos profetas, que são também um dos sinais do final dos tempos, o surgimento e a proliferação desses falsos profetas. São sinais clássicos de que o fim dos tempos está próximo. E a frase: quem ousou conquistar e saiu para lutar chega mais longe. Tem gente que nem quis tentar. Aplica essa frase para a sua vida, tá? Saia da inércia. Vá para algum lugar. Você quer algo? Lute para conquistar. Vá à luta. Quer melhorar de emprego? Vá à luta. Volte a estudar. Meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional vai te ajudar muito nesse sentido. Você quer crescer espiritualmente? Quer alcançar verdadeiramente um verdadeiro avivamento, uma vida plena de comunhão com Deus? Está aqui, ó, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, vai te ajudar. Você quer encontrar forças para vencer esse momento difícil que você está vivendo, no seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério, na sua família, enfim. Chegou ao fundo do poço, está aqui, ó, de Lodebar para Wonderland, para você, tá? Para você aprender com as histórias que estão nele, contidas nele. Quer progredir na vida financeira? Vá na internet, lá na amazon.com.br e compre meu livro Dinheiro Nosso de Cada Dia, tá? Tem muita coisa legal lá para você. Então, eu quero dizer para você que eu fico muito feliz de poder concluir essa mensagem. Desejo que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e espero você aqui na próxima semana, no próximo vídeo, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.